Hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar um caderno do zero no Canva. E esse caderno pode ser usado tanto digitalmente, se você quer usar em aplicativos como Samsung Notes, dentre outros aplicativos. Ou se você quer imprimir sob demanda, né, criar aí o caderno físico, que é um mercado que está se expandindo cada vez mais, porque as pessoas sempre vão precisar de caderno. E esse tutorial vai funcionar do seguinte modo. O primeiro modelo de caderno, eu vou criar a capa com o Gemini, usando a tecnologia Nano Banana. E no segundo modelo de caderno, a gente vai criar com os próprios elementos do Canva, sem IA, sem nada, da maneira mais simples possível. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Para criar o primeiro modelo de caderno, eu começo aqui no Gemini, usando a criação de imagem do Nano Banana. Então, você vem aqui e coloca criar imagem. Aqui eu vou gerar tanto a capa quanto o fundo das páginas, né? Para manter o mesmo estilo visual de tudo. E eu vou usar esse prompt que vocês estão vendo aí na tela, se você quiser pausar o vídeo para poder copiar e adaptar aí o seu gosto. E um detalhe muito importante é se você deseja comercializar esse caderno, você não pode usar personagens que já existem, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, inspirado no gato de Alice. Porque é melhor fazer uma coisa que é mais segura para no futuro você não ter problema aí com lei, nem nada disso, né? Então, aí você envia esse prompt. A primeira opção que ele me deu foi essa, mas o gato ficou muito grande e ocupar toda a página lá, e não é isso que eu queria. Gente, não importa que aqui tá quadrado, tá? Depois lá a gente pode adaptar lá no Canva, na hora que a gente estiver editando. Aí eu pedi novamente, aí ele me deu esse, e é esse aqui que eu vou usar. Aí eu venho aqui em salvar, salvo ele, e depois a gente vai estar melhorando a imagem. Mas não acaba por aí. Depois, o que eu pedi para ele? Para ele fazer esse fundo aqui sem o gato. Para ser o quê? O fundo das nossas páginas, para ficar com a mesma identidade visual e para ser a contracapa também do caderno. Ó, faça agora a imagem sem o gato, somente o fundo. E aí ele me deu exatamente o fundo, ó, sem o gato aqui. É o mesmo fundo, ó. E aí eu também vou salvar ele e vou melhorar essas imagens agora em um outro site. Quem já assiste os meus vídeos já deve lembrar desse site aqui, que é o site onde eu melhoro as imagens, porque geralmente o Gemini dá ótimas imagens, mas com a qualidade muito ruim. Quando você dá zoom, aparece todos os pixels. Então eu já trouxe para cá, ó, a imagem do fundo das folhas, que vai ser a contracapa também. E aí você coloca 400%, upload and start. E aí você aguarda um pouquinho que já vai ficar pronto. Aí você vai fazer isso com todas as imagens que você criar lá no Gemini, você pode trazer para cá, se assim você desejar, né? Agora, se você achar que tá bom daquele jeito mesmo, pode manter. Já tá pronto aqui pro download. Aí eu vou clicar para ver como ficou. A outra eu já fiz, gente, para ir adiantando, para o vídeo não ficar imenso. Mas olha, ficou bem melhor que antes. Antes, quando eu fazia assim, já dava para ver os pixels daqui, né? Então, agora essa já está pronta e agora a gente vai para o Canva criar e montar o nosso caderno. A partir daqui, a gente começa a montar o nosso caderno de verdade usando o modelo base. Se você ainda não tem conta no Canva, né, você pode estar aí logando com seu Gmail mesmo. Você pode ter uma conta gratuita inicialmente e você ainda pode testar a versão Pro durante um mês, né? Só para quem ainda não conhece o Canva, mas creio que todo mundo conhece. Então, eu tô aqui em modelos. E como a ideia é criar um caderno que vai servir tanto para o digital quanto para você estar imprimindo, eu vou colocar aqui caderno A4. Para ficar mais versátil aí, para eu não ficar com um vídeo aí muito longo, fazendo um tamanho para um tamanho para outro, né? Então, eu já vou fazer tudo desse modelo. Aí, aqui você vai ver que tem várias opções de página. Eu vou estar optando por escolher esse modelo aqui. Vocês podem ver que não tem muito a ver com aquela identidade visual lá toda preta, mas aí a gente vai mudar bastante aqui. A gente vai usar praticamente só as linhas e esses detalhezinhos aqui. Aí você vem personalizar este modelo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser remover esse fundo, desprender a imagem do plano de fundo, e a gente vai trazer aquela outra imagem para cá. E eu vou colocar ela como plano de fundo. Só que não tá exatamente como eu quero. Eu vou arrastar ela mais para cá, para ficar somente no cantinho mesmo. Assim.
Aí vai ficar só nesse canto mesmo. Era exatamente isso que eu queria. E agora eu vou trabalhar com o uso de margens, porque eu quero que esse caderno possa ser impresso. E esses detalhes aqui, ó, na hora da encadernação, vão ficar todos fora aí, vai ficar dentro do furo. Então, não é isso que eu quero. Eu vou colocar, mostrar margens, que aí já me dá uma noção. Essa margem aqui é até bem exagerada e eu posso seguir ela. Quando a gente for adaptar aqui pro digital, gente, a gente vai voltar pro que era antes, porque o digital eu não vou precisar imprimir e eu não vou precisar fazer furo aqui, né? Então, eu pode deixar na imagem toda. Mas se você pretende fazer aí na versão printable, né, para vender sob demanda, aí eu vou colocar aqui dentro, ó, do espaço da margem. Você pode colocar até sangria aqui, caso você queira. Mostrar sangria. Desse lado de cá eu não vou mexer, porque aqui não vai ter furo nenhum, então pode ficar aqui mais pro alto. Então, esses daqui não tem problema. Eu vou tirar esse aqui também, para não ficar muito exagero. Então, a primeira folha do nosso caderno tá pronta. Agora, eu vou fazer um outro modelo também. Vou pegar esse fundo aqui, vou copiar ele para cá. E vou vir aqui, tabelas. Eu vou pegar mais simples possível. Vou excluir uma coluna, vou deixar só com duas. Desse jeito aqui. Aí você pode ir colocando mais linhas nela, adicionar uma linha. Vou mudar a cor aqui dela também, vou colocar roxo. Beleza, eu mudei a cor dela aqui. E agora eu vou vir em texto. Eu vou tirar o neon desse texto, mas quando eu for fazer o digital eu vou deixar neon mesmo. É porque para imprimir isso aqui eu acho que não vai ficar legal não. E eu vou colocar um pouquinho da fonte flutuante e vou escrever data. Deixar na cor branca, porque para quem vai imprimir é melhor assim, ó. Com o efeito flutuante. E aqui lembrete de cá. Diminuir um pouquinho, que eu acho que tá um pouco grande. Deixei 46.3. E aí eu vou fazer de novo aqui. E eu vou escrever anotações. E eu vou clicar na letra L no teclado, que é linha. Vou vir aqui e deixar a linha um pouco mais fina, 2. Pronto, a segunda página também está pronta. E para fazer a capa, eu vou colocar aquela imagem que a gente já melhorou a qualidade aqui, como plano de fundo. E vou copiar essa letra aqui e trazer para cá. E vou colocar minhas anotações. 62. Lembrando que quando a gente for fazer digital, essa capa vai ficar um pouco diferente, né? Mas para quem vai imprimir é mais simples. Provavelmente você deve ter visto no início do vídeo, né? Onde eu estava mostrando um pouco de como ia ficar o material. Enfim, aí a gente deixa aqui dentro da margem, ó, tá tudo dentro da margem. Se você encadernar, não vai pegar no gato. E aí eu terminaria por aí, talvez chegar um pouco mais para baixo. Se você quiser deixar ele encostando aqui também, aí sinta-se à vontade. Aí você pode estar duplicando a página. A cada 2 páginas eu vou deixar uma página de anotação. Se você deseja estar fazendo um caderno com 60 folhas, então você vai ter que fazer até o 62, né? Porque vai ter a capa e a contracapa. Ou quantas folhas você desejar também. Vão ser 60, mas a capa e a contracapa. Então, essa aqui também vai ser excluída. E agora a gente vai fazer a contracapa, que é bem simples. É só pegar aquela imagem que a gente tinha feito, deixar ela no plano de fundo. Talvez aumentar aqui, né? Isso.
E aí você pode pôr um detalhe aqui, caso você queira, personalizado. E aí estaria pronto o seu caderno com 60 folhas. E aí, ao finalizar seu caderno, você vai imprimir sob demanda. Aí você vai vir aqui em compartilhar, baixar, PDF para impressão, versão CMYK, ideal para impressões profissionais. Mas para você estar baixando desse modo, você vai ter que estar com o modo Pro ativado, né? Então, se você ainda não pegou aquele mês grátis lá para teste aqui do Canva, você pode estar optando por ele. Ou pode pagar um valor mínimo também por dia. Parece que eles cobram R$5 o dia, se você quiser ter, enfim. Esse aqui é o caderno digital pronto. Vocês podem ver que ele tem mais detalhe, porque o caderno impresso não tinha como a gente colocar nada disso aqui. E muito menos isso aqui, porque se a pessoa, mesmo se ela tiver uma canetinha branca, eu creio que não vai escrever por cima disso aqui. Então, seria perda de tempo. E o neon também. Eu não sei como é a impressora que você vai colocar, mas algumas vezes que eu tentei neon não ficou bom, então por isso que eu deixei branco, né, sem muito efeito. Então a gente vai começar a editar dessa forma. E lembrando que é sempre bom renomear aqui nosso projeto, né? Eu não falei isso na outra parte do vídeo, mas vocês podem estar renomeando com o nome de vocês para não ficar salvando com o nome de projeto de outra pessoa. Então aqui eu vou mudar a cor. Dentro da paleta de cores aqui do gato, eu vou escolher essa. Eu vou vir em efeitos. Esse que tá latindo aí no fundo é meu cachorro, gente, o Snoopy. Inclusive, eu ensinei no Shorts a fazer o seu cachorro vestido de Napoleão. Se você não assistiu, vai lá no meu Shorts, que você pode fazer uma camiseta do seu cachorro vestido de Napoleão. Daí eu coloquei o efeito neon, vou deixar um pouco mais forte. No caso aqui, eu deixei em 31. Você pode estar optando, ó, assim ou menos também. E aqui agora você vai vir em elementos e colocar espiral caderno. E aí vai vir várias opções. Essa aqui é gratuita, ó. Mas caso você queira outras também, tem outros modelos. E eu vou estar alterando a cor aqui. Eu tirei aqui aquele negócio de margem, já que a gente não vai precisar dela mais. Eu vou vir em paleta de cores. Escolher verde aqui para esse. Verde de novo. Esse aqui eu vou colocar preto. E esse último aqui eu vou colocar esse tom de roxo, que tá dentro aqui também. Aí eu vou esticar um pouco. Vou fazer uma cópia. Esticar um pouquinho mais. Ok. Aí só lembrando aqui também nas outras páginas, ó, que antes eu tava obedecendo uma margem, agora eu não preciso mais, então eu posso deixar do jeito que era antes. Isso aqui também pode voltar aqui pra cima, ficar maior. E isso aqui pra cá. E nas páginas que são escritas, ó, isso aqui eu também vou deixar neon. Escolher esse roxo aqui. Acho que roxo ficou muito escuro, vou colocar um tom de rosa. Isso. E aqui também. Esse tom de rosa aqui, que ainda tá dentro, ó, da paleta. Deixa um pouco mais. 79. E vou colocar uma linha a mais também, porque já não tem margem, então pode ser maior aqui. Tabela também, se vocês quiserem aumentar. Agora falta a gente fazer aquele lugar aqui onde você vai poder escrever algo sobre o caderno. Centralizar isso aqui mais. Então você põe o R no teclado de retângulo. Você vai vir arredondar cantos. Vou colocar um traço ao redor, que vai ser no tom de verde. Vou usar transparência.
Eu vou afinar aqui também, gente, vou deixar 2, tá? Eu afinei aqui porque tava 4. Comando L de linha. Deixar um pouquinho maior. Vou agrupar e descer aqui. E aí, quando vocês forem salvar esse tipo de caderno aqui, digital, vocês vão vir baixar, PDF para impressão. Vocês podem deixar esse aqui, ó, RGB, ideal para o uso digital. Tô aqui agora para fazer o segundo modelo, que a gente vai usar apenas elementos do Canva. E eu vou optar por um fundo floral, uma coisa mais conceito, mais clássica, né? Porque eu sei que muita gente não gosta daquele outro estilo. Então, eu coloquei aqui em elementos, fundo floral, e eu tava olhando aqui alguns, e eu gostei desse aqui, ó. E o interessante é que essas imagens aqui do Canva, você pode alterar a cor, e ela pode ser usada de 2 modos. Você pode definir ela como plano de fundo, ou você pode estar deixando ela como é aqui mesmo, ó, encaixada certinho, ó. Se você vier aqui, ela vai continuar. Essa imagem é para ser a continuação infinita. E aí você pode usar de novo aqui, ó. Eu vou optar por essa forma. Bem clássico, né? E aí a gente vai adicionar uma página. Vou vir aqui em Designs, Caderno. E aí, como a gente já tinha visto no primeiro modelo, tem vários estilos. Eu vou pegar isso aqui que é grátis. E eu vou mudar os elementos dele. Porque não combinam muito com esse aqui. Eu vou mudar a cor aqui também das linhas. Eu vou optar por algo que se pareça com o outro. Deixa eu ver, bege. Bege ficou bonito. Eu venho em elementos de novo e eu vou colocar pássaro vintage. Vamos ver. Eu gostei desse. Eu vou mudar a cor dele, porque não tem nada a ver. As linhas aqui também, eu vou mudar elas para não estar encostando nele. Essa eu vou deixar aí mais até aqui. Tem que tomar cuidado, porque essas linhas são bem chatas, sabe? Elas costumam... Acho que eu vou até excluir essa última. Deixar só assim. Elas são bem chatas na hora de movimentar elas. Então você dá o zoom aqui pra olhar certinho. E agora eu vou escolher outra imagem pra ficar aqui. Na minha longa busca, eu achei esses ícones aqui vintage. E eu achei essa mão escrevendo, eu acho que combina aqui, ó. Trocar a cor pra combinar. Eu tive um pequeno probleminha técnico aqui, a gravação parou. Não sei porquê, mas enfim, eu tava só modelando mesmo essa mão e agora a gente vai ali para a parte da capa. Você vai clicar R no seu teclado. Eu vou mudar a cor aqui para essa. Lembrando aí, se você for imprimir esse caderno, você tem que pôr as margens. Eu não coloquei imagem, porque eu tô mostrando só um estilo de design aqui. Também você pode usar ele digitalmente, como eu ensinei na parte anterior. E agora eu vou vir aqui em textos, eu vou escolher esse modelo aqui de texto.
Eu vou mudar a cor para branco. E eu vou desagrupar. Dar zoom aqui. Essa parte, ela tá arredondada. Eu não quero ela arredondada. Quero ela assim. Vou escrever minhas. E vou aumentar aí para 25. Aqui eu vou colocar anotações. Vou diminuir um pouco. Vou arredondar as bordas aqui, porque quadrado ficou um pouco estranho. Vou aumentar aqui também. Minhas anotações. Aqui você poderia também estar mudando a cor, como eu disse pra vocês, né? Antes estava essa cor, e é na parte do vídeo aí que deu esse problema. Antes estava essa cor, e eu passei pra uma cor mais clarinha, ó. Que também ficou bem sutil aqui no caderno. Então, se você achou estranho que aqui mudou, é porque eu tive um problema aí com a gravação. Mas creio que vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida, vocês podem deixar também nos comentários. E aqui agora é só você ir duplicando até ter as 60 folhas, 120 folhas. Não sei quantas folhas você vai querer esse caderno, mas você pode ir duplicando. E na contracapa também você pode estar usando essa mesma imagem, sem essa parte aqui da anotação. E aí você vai vir aqui em compartilhar, quando você tiver criado todas as páginas. E fazer aquele mesmo processo. Se for para imprimir, você vem em PDF para impressão. E escolhe se é RGB ou se é opção aqui para impressões profissionais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês e até o próximo vídeo.